Seja bem-vindo ao Virando do Avesso Podcast, o seu podcast que tira da zona de conforto, vira do avesso. E hoje, Gilson, com dois convidados ilustres. Exatamente. Que vão dar o que falar aqui, vão dar pano pra manga, de Laguna, né? nós temos aqui Nilson Algarves e Gil Ungaretti, que hoje vão dar uma aula para nós sobre Rotary. É isso aí, sejam e outras bem-vindos. cositas mais, né? Que a gente estava conversando antes aí, tem um monte de coisa para falar. Muita coisa. Mas vamos certamente começar falando do Rotary, né? Aqui ao meu lado o Will Nandi, eu Olá. sou o Gilson Ramos e esse é o Virando do Avesso, mais um episódio, espero que vocês estejam gostando, lembrando também, dá uma lembrada nos nossos... Isso, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, no YouTube, nosso videocast, né, Gilson? Videocast. Virando do Avesso Podcast, e nas redes sociais aí, Facebook e Instagram, do Avesso Podcast. É só procurar lá que os programas passados e esse aqui vão estar lá também. Se inscrevam, né? Se inscrevam que a gente precisa disso aí e nos acompanhem. Sejam bem-vindos então, Gil e Nilson. Bem-vindos. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Não, isso aí. Nós é que agradecemos primeiro por vocês estarem aqui, que a gente sabe da aceitarem agenda o de convite, vocês. Né? a gente sabe das atividades de vocês, da agenda. Muito obrigado. Bom, então a gente vai dando aquele pontapé, né, Gilson? A gente vai principalmente falar hoje sobre Rotary. Pessoal que não conhece, é uma atividade bem interessante, né, Gilson? A gente ouve falar há muito tempo. Eu mesmo tive que pesquisar um pouco sobre a história do Rotary, conhecer um pouco mais. Vamos começar aí contando um pouco da história do que é o Rotary, qual a fundação, né, de quando vem essa... Até achei legal uma coisa que a gente estava falando antes, vocês se chamam companheiros, né? Companheiros, né? Companheiros. Eu achei muito bonito, profundo isso aí, uma coisa que é legal a gente ouvir isso aí. Vai no cerne da ideologia. Assim, isso. Né? A gente sempre comenta em Rotary, né? Por que companheiro? Companheiro é aquele que te acompanha. Né? Então, te acompanha na tua vida familiar. Né? Às vezes você está com um problema, você busca um companheiro. Né? No seu trabalho, às vezes está com um problema, busca o companheiro. Então, o companheiro é aquele que acompanha. Além do Rotary fazer todo um serviço humanitário, tem essa coisa muito profunda, como o Gilson colocou, que é realmente o companheirismo que a gente faz entre os rotarianos. Né? Vocês já estão... Quanto tempo assim, de Rotary já vocês dois? Eu sou bem antiguinho. Bem antiguinho, gostei dessa. Bem lagunense, né? Exatamente, bem antiguinho. Bem mané. Bom, voltando lá, buscando a história do Rotary, né? Tudo começou em Chicago, em 1905, certo. Com Paul Harris. Paul Harris era um advogado e com a depressão nos Estados Unidos, na década, no início do século XIX, ele sentia a necessidade de se relacionar com as pessoas e todo mundo, ninguém queria sair de casa, né? Banditismo e tudo mais, e ele resolveu convidar 3 companheiros, um alfaiate, um engenheiro de Minas e um de administrador na área de carvão, né? E foi aí que tudo começou, né? E aí a ideia inicial realmente do Rotary era companheirismo, era de autoajuda, de ajuda mútua, né? Para ultrapassar aquele momento, aquela depressão lá financeira, sobre todos os aspectos, nos Estados Unidos. E depois, com a evolução, virou uma instituição, uma organização social, né? Aí nós paramos de nos ajudar e passamos a ajudar outras pessoas. Então partiu daquele momento da recessão, daquele momento difícil, isso, né? Isso. Então eu imagino que uma instituição, uma entidade, não sei qual seria o termo correto. Hoje é instituição, organização, entidade. Sim, todos eles se encaixariam. Mas o ONG eu acho meio assim, meio... É uma instituição. Uma instituição. Eu imagino então que num período que a gente está vivendo nos dias atuais, vocês simplesmente foram extremamente importantes para a sociedade mundial, no caso, né? Sim, só no nosso distrito. Assim, só para dar uma pincelada de como se organiza o Rotary, né? O Rotary tem um presidente anual, presidente do Rotary Internacional. Escolhido anualmente, certo? Escolhido anualmente, assim como são os presidentes dos clubes. E nós temos os governadores. E também os governadores. Todos mudam anualmente. Então nós temos o Rotary Internacional e depois nós temos uma fundação rotária que é administrada por um conselho de curadores. Se não me engano, são 14 curadores que tem, e administra um fundo de mais de $1 bilhão, então precisa de muito cuidado. Muito cuidado. E a gente recebe muitos prêmios organizacional
da Fundação Rotária. Tem um conselho diretor também, né? Como tem os presidentes de clube. Depois, descendo, tem o diretor de Rotary Internacional. Ele cuida do país, que é dividido em zonas, 22A, 23A. Por exemplo, a zona 22A, 23A é a América do Sul, né? Então, é o diretor, ele representa o presidente do Rotary Internacional. Depois tem os governadores, que administram os distritos, porque vai fechando, né? Planeta, depois do maior, países, do macro pro... E depois, dentro, por exemplo, do estado, nós temos 2 distritos, 4.740 e o 4.652. Nós pertencemos ao 4.652, que são administrados por governadores. Certo. E que administra todo o distrito, que é composto de mais de 100 clubes, administrado pelo presidente do clube. Então, né? Então, hoje nós temos no nosso distrito em torno de 110 clubes. Cidades é o clube, o nome que recebe. Sim, né? sim. Mas assim, só, Nilson, aqui nós vamos se interromper. Claro. Por favor. Dessa forma, né? Mas não necessariamente... Vamos virando do avesso. Exatamente. Não necessariamente que o município ou uma cidade tenha só um clube. Entendi. Lá em Laguna nós temos 2 Rotaries, né? E temos aqui em Tubarão, acho que são 5 Rotaries. 5 Rotaries em Tubarão. Mas trabalhando em acordo. Sempre em acordo. Nós temos hoje 1.200.000 rotarianos no mundo. Nós fizemos parte em mais de 200 países no mundo tem Rotary. Né? O Rotary, então, ele faz um trabalho humanitário. São quantos países no mundo? Olha, 215, 218... De acordo com a... Mas, então, vocês que nós temos, a gente sempre diz, o número exato, às vezes acontece que algum país que acaba o Rotary se extinguindo, mas em torno de 218 países. Nós temos com o Rotary. Com Rotary. Com o Rotary. Não que sejam 215 países no globo. No globo, né? tá. No globo, mas eu acho que não eu acho que fica na faixa dos 200 não, acho que vai países, né? 300, né? Chega nos 300, é mais 300. Mas o Rotary está praticamente tem em países que tem, como é que eles chamam a parte tem um nome agora que não me ocorre, né? Que contabiliza também que contabiliza também. Daqui a pouco vem o nome. Vocês falaram, é administrado uma verba de em torno de 1 bilhão. 1 bilhão e 200 milhões. É um fundo internacional. É um fundo internacional. Fundação. E essas verbas, essa verba ela vem... Então, nós contribuímos. Os membros contribuem, os membros companheiros contribuem, e não precisa ser membro para contribuir. Assim, eu tive treinamento nos Estados Unidos, participei de vários programas do Rotary nos Estados Unidos. E a cultura americana, o Rotary nasceu nos Estados Unidos, em Chicago, quando eu falei, né? E a cultura americana, norte-americana, é de doação. Então lá os americanos fazem muita doação e deixam até quando morrem, deixam em testamento, direcionado para o Rotary. A tal da filantropia, né? Uma coisa que tu vê muito... americano tem essa... Americano tem isso aí. Mas para você ver a responsabilidade do Rotary em administrar, em gerir um patrimônio, às vezes milionário, de alguém que não acredita em quem colocar. Sim. E vai acredita no Rotary, depois de falecido, para que o Rotary administre esse valor. Quando a gente fala em dinheiro, quando a gente fala uma verba bilionária como essa, a gente sabe assim, que infelizmente é da natureza do ser humano a questão de, sei lá, a corrupção está sempre presente, desvio, né? a gente vê isso aí em uma coisa que é tocante, né? Em tantos vocês lugares, têm né? problemas desse tipo e como vocês controlam, assim, fulano... Como que é cauterizado esse problema, ou se tem, né? Se é que tem. Olha, a gente não sabe desse tempo todo que a gente está aí no Rotary, eu estou desde 2000 no Rotary, né? Fui presidente do Rotary por 2 oportunidades, né? Mais presidente de Avenida de Serviço à Comunidade, enfim, né? Então a gente tem já um certo tempo de Rotary. Como o Nilson já foi governador do Rotary no nosso distrito. Laguna tivemos 2 rotarianos governadores, Aldo Abraão Maci e o Nilson. E o Aldo, nosso companheiro Aldo, está fazendo agora esse ano 50 anos de Rotary. E o nosso Rotary está fazendo 75 anos. Mas a gente nunca viu problema dentro do Rotary. Um problema significativo. Não, é muito bem administrado. Né? Para vocês verem que o Bill Gates,
para o maior programa que nós temos no Rotary, humanitário, que era extinguir com a poliomielite no mundo, Sim. que foi uma ação de Rotary, um projeto, para que o ano de 100 anos de Rotary, que seria 2005, extinguir a poliomielite no mundo. E o Rotary é a cabeça no mundo de trabalho, tanto que todo ano, quando há a vacinação, o Senado, o governo federal sempre se manifestam o nome do Rotary e tal, e que não foi conseguido por alguns motivos. Algumas guerras em países que não dá para te chegar. Fecha a fronteira, né? Cria problema e também algumas coisas de religião. Tipo, na África tem coisas que... Com relação à vacina mesmo. Que você não consegue, eles não aceitam a vacina. Então, mas nós continuamos esse trabalho, mesmo... quantos anos? Mais 16 anos desde acima do... 1975 começou. Que seria em 2005, para erradicar. E não conseguimos erradicar em função desses problemas, mas continuamos mantendo toda a situação. E, para vocês terem uma ideia da credibilidade do Rotary, a cada um dólar que o Rotary consegue para a Fundação Rotária destinado à poliomielite, o Bill Gates doa 2. Então, para cada um dólar, Bill Gates, eles têm uma fundação, que é Bill Gates e Melinda Gates, né? Sim, eles doam 2 Rotary para o Rotary, $2 para o Rotary administrar esse dinheiro dele. E a gente havia falado sobre essa questão de doações, até pegando o gancho da cultura americana, né? E eu não entendi bem, é comum dentro dos membros, né, a doação, mas quem é de fora também pode estar doando, pode estar contribuindo. Existe um canal para isso, existe meios para isso, né? Nós temos, assim, alguns canais bem conhecidos. A gente concede o título Paul Harris a quem tem uma contribuição de $1.000 para a Fundação Rotária. Certo. Aí recebe um título, recebe uma medalha, recebe um distintivo. E tem um programa para empresas, que chama-se Empresa Cidadã. Então, toda empresa que doa $1.000 para a Fundação Rotária, durante um ano, ela recebe o título de Empresa Cidadã. Então, é uma empresa que está comprometida com os trabalhos sociais, com as ações sociais, né? E isso hoje é uma coisa que as empresas até precisam disso, né, para se manterem, para ter uma imagem, para ter uma imagem pública de participação social, né? E assim, agora fazer propaganda do meu laboratório. Por favor. Eu tenho um laboratório em Laguna e por 2 anos consecutivos, a empresa do Gil também, a imobiliária dele, temos o título de Empresa Cidadã, né? Então, essa cultura de doação, nós não temos ainda aqui no Brasil. Aqui no país, muito difícil, muito difícil. Se a gente for pensar que Bill Gates, durante tanto tempo, foi o homem mais rico do planeta, né? E a fortuna que ele acumulou, hoje ele dedica tanto da fortuna para doação, para tantos projetos mundo afora. E acreditar numa fundação rotária para gerenciar a fortuna que ele repassa. E é tão bem gerenciado esse valor da Fundação Rotária que todo esse dinheiro, naturalmente, que é aplicado. Então, se procura trabalhar com os dividendos dessa aplicação. Então, eu li algo a respeito também. Certo. Se usa, são os dividendos. Né? Tem um percentual que é a parte administrativa, 1% ou 2%, o resto é para projetos humanitários. Então, se nós temos um projeto humanitário aqui, nós entramos com uma parte e a fundação entra com outra. Certo? Então, e é muito bem vistoriado esse programa e esses projetos, que é justamente para não haver esses desvios. Em projetos que realmente não acabem impactando na humanidade, né? Então, infelizmente a gente vê, saindo da questão de Rotary, a gente vê isso aí muito. A gente até falasse em ONG, né? A gente vê isso no Brasil, assim, criar ONG para sei lá o quê, para receber verbas e... Então nós não gostamos muito que fale em ONG. Exatamente, eu acho que é instituição. Soa meio... E dá para perceber que nessa maneira, instituição Rotary é uma coisa de vestir a camisa, né? Não se chega por acaso ali, né? Não. Tem que ter isso no coração. Desculpa, deixa eu perguntar uma coisa para você antes que eu esqueça. Vocês falaram assim que empresas, né, que ganham título por doações de $1.000, mas a gente sabe também que, assim, que algum tipo de doação pode vir anônima. Acontece isso também?
pessoas que doam anonimamente pelo simples fato de doação. Acontece, né? Acontece, mas é difícil porque ele tem que se identificar para o presidente do clube, né? Para o clube, claro. Se houver essa relação de cumplicidade entre o presidente e o doador, que ele não queira, mas então ele pode também acessar diretamente o site do Rotary e fazer doação. Não precisa necessariamente passar pelo clube, pelo presidente. Porque às vezes pode ter alguma empresa, uma pessoa que não tem interesse. Embora seja interessante esse reconhecimento, até como falamos, para a questão social de uma empresa, né? Mas deve existir aqueles que simplesmente de maneira anônima querem fazê-la. Para nós é importante mostrar o doador, assim, como o Nilson falou, que nós temos o título Paul Arx, que é quem doa $1.000. Uhum. Nós já doamos como pessoa física. E se tu doa o segundo $1.000, já é um outro. E se doou o terceiro $1.000, já é um outro. E muita gente tem de rubi, de diamante, e safira. Vai recebendo vai recebendo a graduação, né? E como a gente também já doou de pessoa jurídica. Mas é muito importante você dizer quem foi para estimular o outro. Incentivar o outro. Porque se você deixa você não vai dizer quem é, no anonimato, você acaba não... Até gera uma competição saudável, vamos dizer assim, né? Uma competição. Mesmo que você não queira estar se mostrando, mas você sabe que permitir aquele, né? Vai estar incentivando o outro. Né? Porque uma história interessante, nós, quando a gente foi presidente do Rotary, nós fizemos aí 5 ou 6 carrinhos para catar lixo, isso em 2008, catadores de reciclado, né? A gente fez e botamos uma placa, doação Rotary Clube de Laguna. E isso aconteceu o inverso. E uma pessoa depois foi me questionar por que o Rotary está fazendo propaganda de uma doação daquela situação. Aí a resposta foi essa, é justamente para não ficar no anonimato, para ver se uma pessoa como você possa doar outro. E ele doou. Né? Aí eu já aproveitei e já fiz a cobrança dele e ele doou mais um carrinho. A resposta já estava pronta, Gil? Saiu na hora? Não, saiu na hora. Não, o corretor de imóvel ele é rápido na resposta, né? Tem que ser, né? Então ele acabou doando mais um carrinho. E isso faz a diferença para a humanidade. Faz a diferença para aquela família. Né? E é isso que o Rotary procura, fazer a diferença. Para vocês terem uma ideia da grandiosidade do Rotary, o primeiro serviço rotário que foi feito de um trabalho, eu vou deixar o Nilson contar, que é muito bacana essa história, que foi o Paul Harris, né, e em Chicago, em 1905, ele mais os 3 companheiros, né, a primeira ação rotária foi um banheiro público. Banheiro público. Olha, crise sanitária na época nem se fala, né? Era evidente, as pessoas né? que viviam na rua, que sempre viveram lá, eles assim, mas as pessoas não têm onde ir no banheiro. O que é que nós vamos fazer? Começaram a criar banheiro público. E daqui a pouco tinha uma montoeira de banheiro público doado. Então essa foi a primeira ação do Rotary. E hoje nós estamos com uma ação da poliomielite. Tá entendendo? Quer dizer, olha só a diferença, como se inicia. E o Bill Gates também teve uma ação assim com o sanitarismo, né? Ele e a Melinda, né? Ele tem um vaso, né? Uma criação de um vaso. Isso mesmo. Né? Vamos ver só. Mas eu gostaria de voltar para a poliomielite depois. SEIB, né? A SEIB, a primeira foi a SEIB. A primeira foi a SEIB. Hoje já temos evoluções de hoje a vacina, a SEIB é a gotinha. É a gotinha. Mas quando o país entra em erradicação, um processo já de erradicação, aí tu tem que ser injetável. Porque com a SEIB, a gotinha, tu trabalha com vírus vivo. Então pode ser que em cada 10 milhões desenvolva a doença. Porque vai um vírus vivo, né? Então o vírus que está no meio ambiente a gente chama de vírus selvagem. E tem o vírus derivado da vacina. Isso é uma aula de bioquímica. É uma aula nós temos aqui na nossa frente um bioquímico. Então, como todas as vacinas agora, né? Esse é o grande problema. Então as vacinas têm que ser muito bem testadas. Mesmo a vacina da poliomielite, que existe há dezenas de anos, ainda ocorre vírus derivado da vacina. Então, quando tu tem já a erradicação em um país, tu não trabalha mais com a gotinha. A gotinha é para dar a fácil aplicação, né? Mas, por exemplo, agora aqui no Brasil, ainda quando eles fazem aquelas campanhas grandes, ainda faz a gotinha. Mas eles já estão passando para a injetável. E a poliomielite,
ela começou lá em 1975, virou um programa do Rotary para a erradicação da poliomielite, como o Gil bem colocou, e nós não conseguimos, pelas razões também já explicadas pelo Gil, e ela hoje se concentra, ela não é endêmica, mas no mundo inteiro, exceto Paquistão e Afeganistão. Questões religiosas. No Paquistão, o ano passado teve 84 casos e no Afeganistão teve 54 casos. Este ano, um caso em cada país. Então hoje, na população de selvagem, 7 bilhões e pouco, nós temos 2 casos. Dois casos de vírus selvagem, porque só considera poliomielite quando tem a transmissão. Quando tu pega o vírus selvagem, o vírus que está na natureza, tu não está protegido e tu é contaminado. Então, esse é um caso. E tem dois casos, um no Paquistão e outro no Afeganistão. Tem alguns casos de vírus derivados da vacina, mas esse não conta. Não contabiliza. Me corrija uma coisa se eu estiver errado. A varíola é erradicada? A varíola foi a única doença no mundo que foi erradicada até hoje. E a segunda será... Existe vírus da varíola guardado em algum local, justamente para não se perder aquele fator genético, né? Não, tem vírus... eles têm laboratório de categoria 3, se não me engano, e tem vários laboratórios espalhados no mundo que tem o vírus da varíola. Essa questão de laboratórios de pesquisa, o Rotary separa também... o Rotary financia laboratórios. Separa valores para direcionar para a pesquisa, né? Ele financia a vacina, financia o laboratório e financia transporte. Na poliomielite, ele trabalhou com o financiamento da descoberta? Até hoje. Não, a descoberta não. Digo, na questão da erradicação. Da erradicação. Investimento em laboratórios sai do Rotary. Para ter uma ideia, os 3 maiores contribuintes para a erradicação da poliomielite, primeiro foi o governo dos Estados Unidos, segundo Bill Gates e terceiro o Rotary. E o Rotary ajudando o Bill Gates e o Bill Gates ajudando o Rotary. Mas aí acabou a fundação Bill Gates passando o Rotary. O companheiro, nós estamos falando em trabalho humanitário a nível global, né? Sim. E que não se enxerga muitas vezes, não se sabe de onde é que vem a origem de todo esse trabalho, né? Da mesma forma, a nível municipal, Laguna tem tanto serviço prestado para a comunidade, né, para a humanidade, vamos dizer assim, tipo assim, aqueles 5 postos de salva-vidas da Praia do Mato Grosso, foi o Rotary que fez. Quantas vidas que salvaram? Sim. Olha o impacto que deu isso na humanidade, nas famílias. Né? Interessante, não sabia disso aí. Aquele posto do bombeiro, da Polícia Militar lá na Praia do Mato Grosso, onde era uma escola Geocondutácio, exatamente. Né? Nós fizemos parte, junto com a Associação Comercial, para construir também aquilo lá. Foi a Associação Comercial e o Rotary que fizeram o primeiro prédiozinho ali. Para que o bombeiro pudesse vir para a Laguna. Sim. Quantos incêndios o bombeiro não apagou? Quantos estando traslados próximo, né? de pessoas infartadas? Olha não dá nem para dizer que isso aí é indiretamente. Né? Diretamente. Olha só o impacto. Né? Quantos investimentos nós já fizemos no hospital de Laguna, trabalhos com o hospital. Nós tínhamos um programa junto com o SESC e o Hospital de Laguna, que era ver a medição de pressão, do açúcar no sangue e também a colesterol, né? Que nós fazíamos nas comunidades de Laguna. Ou fazíamos no sábado na frente do mercado, que todo mundo vinha ali, e a gente tinha as tendas ali, e a gente ia monitorando e depois passar as informações para a Secretaria de Saúde do município, para ela ter uma ideia de como estava funcionando. Só para vocês terem uma ideia, como foi interessante, o maior nível do colesterol que nós encontramos foi no Farol de Santa Marta, por causa do peixe frito. Da tainha frita, que é muito gostosa. Que bom que a gente não vai de vez em quando, né? A gente não está lá o tempo todo. Também. Frutos do mar, é muito rico. Verdade, é rico em ácido úrico. Então a gente tem um trabalho... Então não adianta morar na beira da praia só, né? Não, se tu tens um metabolismo bom, não tem problema. Ele sobe e depois desce. A própria UTI do município de Laguna tem uma história muito... E durante tanto tempo muito ligada com UTI, o Rotary. O Rotary, praticamente podemos dizer que o Rotary iniciou a ideia. A ideia. A UTI acabou se instalando por questão da pandemia, ela acabou criando, mas já estava toda a estrutura montada, né? Toda a estrutura bem montada. Eu fui diretor do hospital durante 10 anos. Né? E passamos agora a gestão para quem está agora. Sim. Inclusive a última presidenta, a Regina, que fez um trabalho fantástico, só fiz parte dessa situação
do hospital, porque a Regina estudou comigo, foi uma pessoa fantástica, extremamente organizada em fazer projetos para buscar recursos, que esse é o grande problema, buscar recursos. Buscar recursos, exatamente. Buscar recursos. Para buscar recursos é projeto, desde que ele seja bem fundamentado, né? E que seja verdadeiro, né? E ela fez um trabalho muito grande para hoje a UTI está lá, né? Inclusive faltava só a parte elétrica, porque a UTI estava pronta para funcionar, mas o sistema elétrico do hospital antigo não comportava. E nós estávamos com um projeto na prefeitura já fazia alguns meses, e ela veio e me dijo, Gil, vamos novamente, era biênio, né? Então, Regina, eu comprei um motorhome, né? Eu já estou há 10 anos, eu quero viajar, e eu não falto uma reunião, tu sabe que eu sou participativo, e eu não vou me sentir confortável não participando efetivamente da coisa. Então eu não vou, bota um outro vice-presidente e tal. Não, então eu vou, também tu que dava sempre uma mão para a gente e tal, então eu vou assim, sair. Falando em cifras, vocês têm ideia de quanto que uma cidade como Laguna, o quanto o Rotary arrecada, assim? Não, investe, injeta. O Gil estava falando na nossa ajuda ao hospital, né? Nós fizemos uma feijoada solidária porque o hospital precisava reformar a emergência. A emergência estava muito caidaça mesmo. E ele precisava recuperar a emergência. Nós fizemos uma feijoada solidária, arrecadamos quase 10 mil reais, que foi integralmente entregue à emergência. Tanto que até hoje tem uma placa lá na emergência com o nome do Rotary. Claro que alguma outra instituição e o próprio hospital também participou, mas a contribuição maior foi do Rotary. E uma outra coisa de uma grandeza, outra ação de uma grandeza fantástica que o Rotary de Laguna tem, é o banco de material ortopédico. Né? Nós já temos há quase 20 anos o banco de material ortopédico, não, há 22, 23 anos, né? Onde nós já devemos ter mais de 500 cadeiras de roda, né? Rodando em Laguna e região. Né? Muleta, enfim, né? Todos os afins. Né? Então a gente sempre está atualizando. Agora nós temos lá, eu acho que umas 30 que foram recuperadas, que precisam ser reformadas, e nós vamos reformar. São adquiridas, passam pela reforma. reforma. A gente adquire, a gente recebe doações do pessoal do comércio. Né? Essa, inclusive, a gente ganhou do asilo. O asilo, as cadeiras foram... Renovaram as cadeiras foram ficando problemáticas, com algum problema. Ferrugem, eles não puderam recuperar e foi precisa passar por todo um processo de recuperação. E algumas muletas também, e acabamos herdando. Agora nós estamos recuperando. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão falando assim, receberam as cadeiras, posso até estar falando uma bobagem, mas existe uma sede do Rotary? Não, pois não existe não tem. Vocês todo esse processo de receber cadeiras, vocês já encaminham para o local correto, já não existe um espaço físico. Fica na casa do companheiro Gil, fica na casa do presidente. Aí os companheiros se colocam à disposição, porque assim, a gente geralmente um desprendimento mesmo, exige da pessoa. Geralmente a gente atua em clube. O Rotary Clube de Laguna, ele foi fundado no Clube Londem. Certo? Sim. Por alguns companheiros das antigas, inclusive meu avô, Gil Ungaretti. Sim. Eu sou da terceira geração. Né? O meu avô foi fundador, presidente. Teu pai? Eu fui presidente também. O meu pai foi presidente e eu hoje já fui 2 vezes presidente do Rotary. E tem uma sobrinha também que acabou não ficando em função do trabalho dela, mas seria já a 4ª geração de rotariano. Pegando essa tua deixa, Gil. Como virar um rotariano? Simples. É só ter vontade, né? Já deu para ver isso. Eu já fui de trabalhar. Eu já fui a algumas reuniões em que as pessoas dizem assim, olha, mas aí tu tem que ter o perfil de servir, né? Porque o nosso perfil é de servir, né? Você tem que ter esse perfil de servir. Aí alguém questionou assim, e se não tiver, e se adquirir? Porque às vezes tu não tem perfil, não é nato, porque tu não pratica, não estimula. Mas de repente tu é convidado e chega lá, vê todo esse pessoal, se identifica com aquele, né? Com aquela e outras pessoas colocam, mas eu já ajudo. Mas eu acho que hoje, o Rotary, nós estamos fundando um Rotary na região da ilha, da Ponta da Barra até o Farol. Inclusive domingo tivemos um almoço lá. Estamos articulando a fundação.
dela, né? Já temos 9 companheiros da ilha, né? E o governador do Rotary que teve faz 15 dias lá numa reunião, dizendo o governador, contando para eles como é que funciona o Rotary, eles ficaram extremamente lisonjeados de receber um companheiro, né? Mas o que é que eu disse para eles quando eu posso dizer? Você ajudar através do Rotary é uma forma de você ajudar com inteligência, em grupo, porque você às vezes está ajudando errado. Está direcionando de maneira errada. Você está ajudando, às vezes, uma pessoa que está batendo na sua casa de manhã, que lhe roubou de noite, que roubou o fio da escola, que roubou o motor da escola, que roubou a merenda da escola para trocar por droga. Então, você está ajudando de uma forma errada. De uma forma errada, exatamente. Faz sentido. Sem inteligência, como tu falaste. Sem inteligência. Quer ajudar como humano, fez uma ação humanitária, Sim, mas errado. Porque, geralmente, essas pessoas que estão na rua têm casa. Tem pai, tem mãe, tem quarto. Estão lá por opção de uso da droga. Aí te roubam de dia, te roubam de noite e vem pedir dinheiro de dia. Né? Então, o Rotary tem um trabalho inteligente de doação. Existe um cadastramento, nesse caso em particular, até que falasse de famílias, de pessoas, né? A gente, na verdade, também é assim, nós não temos esse cadastro. Sim, mas quando a gente quer ajudar, a gente procura instituições que já são que, de certa forma, é uma maneira inteligente. Exemplo, a gente vai o cadastro. A gente vai fazer uma campanha do agasalho. Nós já aprendemos com isso. Às vezes tu faz uma campanha do agasalho, junta aquela montoeira de coisa e depois, assim, agora o que é que nós vamos fazer? Para quem nós vamos doar? Então, a gente já tem algumas instituições, tem a PAI, tem a Irmã Maria, tem asilo, parceiras, né, também já mas também a gente tem instituições que têm essa expertise de saber que tem o cadastro. E o que é que acontece? Também outra coisa que a gente aprende no Rotary, né? Primeiro, a gente aprende uma das coisas mais interessantes é esse teu lado social, de tu participar, de ter uma atividade social, e depois tu aprende também a se comunicar. Porque no Rotary nós temos reuniões semanais. São semanais as reuniões. Hoje o Rotary tem flexibilidade. Tu pode fazer híbrida, online, presencial, tu pode fazer de 15 em 15 dias, tu pode fazer reunião toda semana. Nós tradicionalmente fazemos toda semana. Mas em respeito agora à pandemia, né? Sempre que sai determinação nova que não pode, a gente deixa de se reunir. Né? E para que os rotarianos, muitas vezes tem algum afazer em casa ou está doente, hoje é híbrida, então participa online também. Sim. Então hoje a gente tem um percentual bem forte de presença nas reuniões em função Me passou uma coisa, quanto tempo por semana vocês dedicam ao Rotary? Existe contabilidade. Essa contabilidade. É interessante. Existe um banco de horas, digamos assim. Isso, banco de horas. Né? Banco de horas. Porque assim, a gente queria contabilizar a nossa contribuição para a humanidade em termos de financeiro, de quanto é que a gente contribui. Então tem a Fundação Rotária que administra tudo isso. Mas aí até já chegou um secretário e um presidente e começar a trabalhar assim. E as nossas horas trabalhadas? Quanto é que vale? Quanto é que vale a minha hora trabalhada para o Rotary para fazer, por exemplo, agora o Gil estava lá no domingo na construção de um novo clube. Hoje eu passei a manhã inteira enviando um escritório porque precisa de uma burocracia para tu formar um clube. Não é pegar o nome e botar num papel, isso aqui vamos formar um clube. A organização do Rotary é muito grande, né? Como eu já falei, tem uma hierarquia. CNPJ? Tudo, né? Tem que ter um CNPJ, você tem que ter uma conta bancária. Para organizar, manter tudo isso. Então, isso, a gente começou a trabalhar isso. Olha, chegou num número astronômico, né? Quando a gente começa a contabilizar. Porque nós trabalhamos com projeto. E nós queremos projetos que tenham impacto na comunidade. Né? O Gil falou, aqueles projetos que a gente tem. Então, a gente procura não trabalhar muito no varejo, porque senão a gente se perde. Porque todo dia tem gente batendo na tua porta. Senão dilui a energia, né? Dilui a energia e é muito complicado. Né? É muito complicado. Primeiro, nós temos que identificar o problema. Também não adianta, a gente, falando naquele sentido, nós temos que identificar o problema da comunidade. Não adianta dizer assim, aquilo lá, aquela instituição
vamos dar uma geladeira para aquela instituição, então eu acho que eles precisam de uma geladeira porque eles têm uns alimentos. E aí faz um trabalho, vai lá dar uma geladeira. Não, mas a geladeira nós temos, o alimento não para muito tempo aqui, não era disso que a gente precisa. Então nós temos que identificar primeiro. Há esse trabalho também de identificação. De identificação para depois realizar a ação, né? Nós temos um dos trabalhos de Rotary, que não dá para falar em todos, né? Mas é o carrinho solidário. A gente se posiciona em frente de 3 supermercados de Laguna. Até vamos citar o nome deles, citar né? O nome, o Altoff e o Tiele. E são 2 do Tiele e 1 do Altoff, né? Em que a gente posiciona o carrinho lá em dezembro, e nós colocamos lá um banner, carrinho solidário, né? E ficamos ali nós identificados como Rotary, e nós em 3 horas dá uma tonelada. É mesmo? Sempre, em 3 horas. Uma tonelada. Nós pedimos... 3 horas. Em nome de Rotary, tem gente que sai, se esqueceu, volta compra e coloca ali. Pega a fila novamente, me desculpa. Né? E faz questão, olha, no Rotary nós confiamos. Então a gente escuta muito isso. A credibilidade, né? É grande. A credibilidade. Né? A inteligência de servir, eu quero justificar aqui a situação que eu falei, que é inteligente servir pelo Rotary. Não estou dizendo para não servir a uma pessoa que seja drogada. Nós servimos os drogados. Sabe de que forma? Aquele drogado que quer ajuda. Aquele cara está numa casa de recuperação. Nós ajudamos a casa de recuperação do drogado. Nós não ajudamos as pessoas de rua que em função da droga, né? Nós ajudamos a casa de recuperação que o drogado está lá querendo se recuperar. Até porque existe, né? Até porque existem instituições que estão lá para tirar essas pessoas da rua e encaminhar para essas... Nascer de novo lá em Laguna. Quando nós fizemos essa ação do carrinho solidário, a gente foi lá perguntar o que eles queriam. Eles queriam material de higiene em geral, pessoal e para o ambiente. E a creche Irmã Maria precisava de alimentos para fazer uma cesta para o Natal. Então nós pedimos alimento não perecível e material de limpeza. Então a gente depois selecionou, pegou o material de limpeza, entregou na Casa Renascer de Novo, que eles não chamam de drogado, recuperando, ou então de dependente químico, né? E o alimento a gente deu para a creche da Irmã Maria, fez a festa. Natal a gente sempre adota uma escola, certo? Onde a gente vê o número de crianças, vai lá, identifica o problema, vê aquela coisa toda. Depois eu vou falar sobre o valor, que você falou, tem ideia de valor? Valor humanitário não tem valor, não né? Tem. Não tem preço. Não tem preço, né? Mas a gente vai lá, tem 60 alunos, tipo na escola da Barbacena, Nidinha, Guedes do Reis, como foi feita a última, quando eu fui presidente, e agora não deu para fazer esse ano em função do problema da pandemia. Nós perdemos muita ação em função disso. 60 crianças, menino ou menina, todos eles receberam uma roupa, um calçado e um brinquedo, ou uma bola, ou uma boneca. E fomos lá de Papai Noel fazer a entrega. Né? A escola, cachorro quente e tal. Então a gente faz esse trabalho escondidinho lá e fizemos esse trabalho. Aí você perguntou qual é o valor disso, qual é o valor que tem em mensuração? Foi dado um valor, o Rotary Internacional, ele procurou uma entidade, não sei se foi uma universidade nos Estados Unidos, para ele contabilizar qual seria um valor, mensurar um valor hora companheiro Rotary. Atividade do companheiro, né? Do meu companheiro, sem ser aquela hora de trabalho. Então, se eu dou 2 horas por dia de valor, vamos dizer que foram $10 a hora. Eu doei $20 hoje ao Rotary. Mas isso não está contabilizado. Isso dá uma bilhãozada de serviço no mundo bilhão. que você não imagina. entende. Se fosse colocar salário mínimo americano aí... Imagina 1.200.000 pessoas no mundo trabalhando... Diariamente, 1 hora. Né? Agora você imagina... Eu estou olhando para vocês e estou contando aqui. Eu estou contando para ver quanto que dá. Né? Você não consegue dizer. Porque não é o valor físico do negócio que você conseguiu uma cadeira de roda. Vai muito além. Muito além disso. Mas é importante, né? Ter essa medida. Sim. O Rotary trabalha estímulo, muito né? com... Até pelo estímulo. E assim, quando o companheiro se acompanha... Desculpa. Não, já notasse que o rotariano fala pelos cotovelos. Mas a ideia tem coisas muito... vocês têm muita coisa para falar. Então. Tem coisas interessantes. Virando do avesso. Um companheiro já falecido, o nosso companheiro Dalto, né? Dalto. Caseca. Tem um milhão de passagens fantásticas com ele no Rotary, né?
mas uma delas, a mãe dele infartou num passeio do Sesc e estava lá no Mato Grosso, e ele, por ser rotariano, um rotariano de lá conseguiu um avião para transportar a mãe dele. Um outro companheiro nosso tem 2 filhos, todos os 2 são adotados, que foram adotados através do Rotary. Entendeu? O promotor era rotariano também. O promotor era rotariano. Então, assim, são coisas muito grandes. É uma rede que se cuida e cuida também, né? Assim, porque o princípio de tudo era ajuda mútua, ajuda o princípio mútua. de tudo. Então, esse espírito ainda está no DNA do Rotary, né? Deixa eu perguntar uma coisa, fugindo um pouquinho, assim, até quando eu perguntei quanto tempo vocês dedicam semanalmente, é porque eu estava vendo aqui, o Nilson trouxe Sobra aqui tempo, nós, né, Gilson? Será? América Meridional de Motocicleta, Nilson, rumo ao fim do mundo e outras histórias. Como é que tu encontrasse tempo, no meio de tanto tempo, para fazer uma viagem? Deixa eu mostrar aqui para a câmera aqui. Como é que tu encontrasse tempo para fazer, não digo nem escrever o livro, mas para fazer esse passeio. Depois o Gil também vai contar suas histórias de motorhome. Porque assim, o motociclismo surgiu na minha vida lá pelo ano de 2007. Eu já era velhinho, cara, quando comecei a fazer essas aventuras. Já tinha mais de 40 anos. Eu andei de moto lá na juventude, mas aí depois eu tive que trabalhar, né? Eu tive que trabalhar. E aí ficou esquecido, adormecido. Mas aí o espírito da aventura é inerente, né? E aí um amigo, que é o Paulinho, me convidou para ir. Imagina. Paulinho da Rádio Elétrica? Não tinha nem moto. Compramos uma moto, em 2 anos idealizamos a viagem para o Show e fomos com uma moto 250, desconhecida, a V-Blade, e fomos para o Show e voltamos. Aí depois, aí não paramos mais, né? E aí ficou essa coisa na minha cabeça de eu deixar escrito essas aventuras. Mas assim, eu tenho uma esposa também, que é farmacêutica e bioquímica, nós temos um laboratório. Hoje o meu filho também é farmacêutico e bioquímico também, e nós 3 tocamos o laboratório, hoje mais ele do que nós. Sim. E eu ia viajar, minha esposa ficava tocando o laboratório, porque a panela tem que ferver, exatamente, né? E essas viagens normalmente levam em torno de 30, 40 dias. E aí foi fazendo, né? Então foi uma coisa que veio pela América do Sul. 2007, e aí... E aí eu levei aproximadamente... 2 anos fermentando ali, né? Aí eu levei uns 5 anos para escrever esse livro. A sorte é que na época eu fiz um blog e ia descrevendo a viagem. Então, todo o conteúdo ficou guardado, né? O conteúdo ficou guardado. Estou vendo aqui rico em fotografia. Eu já li por 2 oportunidades, eu já li, porque ele é tão fácil que você parece estar viajando com ele. Acompanha a viagem. Como eu conheço o autor, as rotas. E o Paulinho, que é o amicíssimo nosso, né? Então o Paulinho está a todo momento sendo citado também. Então a gente se incorpora ao livro, né? Por ser amigo, né, do autor, né? Nós temos a Academia Rotária de Letras. Existe Academia Rotária de Letras. No Globo, Academia Rotária de Letras. Esse livro, inclusive... O nosso companheiro Nilson faz parte da Academia Rotária de Letras, que doou o livro para a arrecadação dos fundos para o Rotary. O retorno é todo para o Rotary. Agora eu acabei de colocar no Amazon. Então, daqui a pouco eu vou começar também a fazer a divulgação dele. Ainda só está já no Amazon, ainda não fiz a divulgação. Mais um momento para tu fazer essa... E foi interessante porque eu acho que eu reescrevi esse livro umas 2 ou 3 vezes. Porque, e aí eu brinco assim, né? Agora, porque às vezes eu ficava 1 ano sem mexer, sem digitar nada. Reescrever que tu disse, antes do lançamento. Antes do lançamento. Porque aí eu escrevia, ia reler, refazia tudo de novo. Até que chegou um momento que a editora disse para mim assim, olha... Tira a mão disso. Não mexe mais nesse livro. O que está escrito está e não mexe mais. E eu brincava com ela e dizia assim, agora eu entendo os escritores, assim, quando eu vejo aqueles filmes, que os caras ficam lá, não tem inspiração... só escreve quando tem inspiração. Você sabe que a gente, mas sabe que a gente trabalha com música. Mas é verdade. Eu passava às vezes 1 ano sem fazer. Lugar, né? De repente vinha aquela coisa, e eu ficava escrevendo dia e noite, né? Então é muito legal. Aí eu disse assim, depois tu não para mais de escrever. Aí agora eu fiz uma viagem para a Europa. E já estou escrevendo essa viagem toda. Mas na Europa tu ficaste de moto para cima e para baixo também ou não? Não, mas eu fiquei meio mochilão, sabe? Meio mochilão? Eu ia, assim, agora, né?
Eu tenho 67 anos e eu fui com a Ângela, que tem 65. E nós conversamos a respeito dessas viagens, que de vez em quando a gente consegue fazer, dar uma escapada, de que nós temos o mesmo perfil. A gente sozinho. E a gente gosta de pegar ônibus. Pegar trem. De conhecer. De conhecer. Eu acho que é como tu conhece. Sabe como é que funciona. Andar a pé, pegar o circular. Se você anda de Uber, você não sabe de nada. Pegar uma calçada de uma quadra a outra, de um bairro a outro, né? Conhecer. Isso é que é importante. Não é você só olhar e ver. E ir naquele grupo, né? Arquitetura, aquele grupinho, né? Já está tudo fechado, o pacote já está fechado, aí tu não tem aventura nenhuma, né? Numa viagem dessa nossa, eu estava falando para o Nilson, agora para o Nordeste, o ano passado, eu acho que foi em Pernambuco, a gente leva bicicleta, leva moto e tal, e para conhecer todo o entorno, né? E eu passava de bicicleta para ir na feira lá, tem uma cidade ali perto, a uns 15 quilômetros, tinha uma cidade. E eu ia de bicicleta, e voltava de bicicleta para fazer a feira. E tinha um barzinho lá, Bar do Marisco. Eu digo, eu vou tomar uma cachaça nesse bar. Né? Nós somos do mar também, né? E aí parei uma hora, chão batido, né? Bem pequenininho, de madeira, quase caindo assim. Tomei uma cachaça, paguei pro outro e tal, e cerveja, e já a gente também gosta de pescar, tem tarrafa, rede e tal. Aí já começa a conversar. O assunto já vem, né? E lá pelas tantas o cara já estava emocionado, já tinha tomado demais, me convidou para ser padrinho do filho deles. Pô, mas eu moro lá em Santa Catarina, mas não, pô, bota um amigo aqui então, depois eu voltar aqui. Então essas coisas vão acontecer na vida. Se conhece gente, bacana, né? Muito bacana. Meu Deus, tem uma outra história bacana. Eu estava num camping, eu estava fazendo 60 anos nesse camping, minhas filhas foram para lá com a gente e tal, foi a viagem dos 60 anos. E aí entrou lá no nosso toldo, um cara com um chapéu cor-de-rosa, assim, cheio de purpurina, né? E aí, já é aniversário, eu vim cantando 60 anos, tal, e ele e a mulher dele já entraram. Aí daqui a pouco ele foi no motorhome e voltou com o chapéu verde. Então o cara tinha assim, uns 15 chapéus assim, para impactar. Aí eu disse que era de Laguna. Ele disse, conheço Laguna, Laguna é muito bom e tal. E fiquei lá no Farol de Santa Marta, de motorhome. Ele tinha ficado 3 anos andando de motorhome, que tem muito disso, 2 anos, 3 anos. Chega 3 anos. E ele médico, que participa. Médico clinicando do motorhome, online. Né? E aí ele dizendo que lá no Farol pegou muito sol, e aí aí a mulher dele atrás dele fazia assim, ó. Foi muito sol, tal, eu comecei a vomitar, tal, eu tive uma disposição gástrica e tive que ir para o hospital de Laguna. Fui lá, tinha tanta gente naquela emergência, ele dizendo para mim, não é? E eu não tinha dito para ele que eu fazia parte do hospital, que eu fazia parte do hospital ainda. E tinha tanta gente na emergência que daqui a pouco eu fiquei bom da insolação. Eu peguei meu material no carro e eu comecei a clinicar, esvaziei a emergência, daqui a pouco não tinha mais ninguém, dei remédio, dei tudo. De paciente. E agora eu vou voltar em Laguna, que eu quero. Parece história. Vou voltar a Laguna para cobrar a minha. E eu fiquei quieto, não disse nada, né? Para querer cobrar de mim ali, né? Que bom que tu não tinha falado antes, né? Não, vai cobrar de mim isso aí. Então acontece isso, né? Laguna é uma cidade histórica, todo mundo conhece Laguna. E essas duas aventuras é de motorhome. De motorhome. E tem grupo também, ô Gil? Motorhome, quando vocês partem nós temos um grupo de sprinter, que é Mercedes, criado pela dona Gracita, que ela é aqui de Itapema, né? Ela tem 80 e poucos anos. Ela é mochileira pela Europa com o marido dela morreu há pouco tempo e tal, e ela montou um grupo, nós temos 250 sprinter, tá? Só sprinter. Nós temos no Brasil hoje 48 mil motorhomes. Cresceu 73% a atividade de motorhomeiros no Brasil depois da pandemia. Hoje, você para fazer um carro numa empresa boa, se você levar o carro tem hoje, fila de só para espera novembro tremenda. do ano que vem. Novembro, dezembro do ano que vem. Barbaridade. E tem mais 100 mil motorhomeiros, Uruguai, Paraguai e Argentina, que tudo cruza o Brasil. Mercosul então, aí. E é tudo gente já de meia idade, né? Grupo tranquilo, né? Como é que se diz? Jovens senhores. Gostei dessa. Jovens senhores. Gostei. Eu já estou começando a se relaciona no grupo direto. Se alguém quebra alguma coisa, sabe onde está, dá uma mão, bota né? ali, dá uma palhinha ali. Não tem problema que você não resolva, né? Tem um grupo que eu Viva Sobre Rodas que tem ali todos os pontos de parada de posto de gasolina no Brasil, onde te atende, tem o nome do gerente, sabe o nome, tem tudo ali. Se ele dá o banho para você, ele dá a água, ele dá a luz,
né? O nome de todos os campings que recebem motorhome, valores. Vocês se assessoram, né? Fotografias e filmagem de todos os pontos turísticos do Brasil. Onde você quer ir ali, você tem uma estrutura da América Latina. O maior encontro de motorhome da América Latina é em Pomerode. O último tinha 550 motorhomeiros. E nós estamos em reunião com a Prefeitura de Laguna para nós criarmos uma estrutura. Já fizemos uma reunião, temos uma outra agora dia 24, lá com o secretário Melo, que nós estamos botar a Laguna dentro do roteiro turístico do motorhomeiro, certo? Dando apoio de luz, de energia, água e esgoto, porque você tem que esgotar o seu detrito, né? E isso, imagina, gera um recurso para o município. Isso aí é legal pra caramba. Recurso, né? O Nilson está aqui, pô, o Moto Laguna, que é um baita de um evento, né? Estamos nos espelhando. Exatamente. Movimenta a cidade, movimenta a economia. Não, estamos até conversando sobre isso, até se espelhar um pouco no Moto Laguna para fazer o Moto Laguna ele está parado por causa da pandemia, né? Mas vai voltar com força total no momento certo, né? E esse aí que tu estás... Mas é mais um evento. Vamos dizer assim, vamos copiar, né? Copiar, vamos inspirar, né? Inspirar, né? E certamente Laguna que ganha, né? Laguna é a região, né? Já notou que a gente não deixa eles falar? Nós estamos virando eles de uma vez. Nós estamos virando eles de uma vez. Não estou entendendo nada. Eles não querem falar. Vão ter que rever o podcast. Eles querem falar. Se não ia ter edição. Querem fazer uma pergunta, mas não tem jeito. Manda embora. Mas assim, é bom. Se vocês pararem ao mesmo tempo para dar ali que a gente está ligado. Não estamos deixando, né? Deixa eu até perguntar outra coisa para vocês, já que a gente já falou da questão, assim, a aula que vocês nos deram em relação ao Rotary e como funciona o Rotary e assim, o que é o Rotary, com que vocês conseguiram isso aí, foi muito bom, sinceramente, eu tinha muitas aquela pergunta coisa, que eu fiz para vocês, assim, o que é que faz para virar um rotariano? Aquilo ali, assim, é o tipo de coisa que vem naturalmente, porque eu não posso passar batido só pelo procurar mundo. um clube. Não posso passar batido pelo mundo, né? Tem uma que eu penso sempre muito, que tem até essa particular, embora tenha envolvimento muito de comerciantes, lojistas, não é só isso, né? Não precisa ser do comércio, não precisa ser qualquer profissão, ter uma atividade comercial assim, não, né? Pode ser aposentado, pode ser, né? Sim. Ele vai ter a qualificação dele, sempre que você inicia, tem uma formalidade de Rotary para uma reunião para você se apresentar, né? Sim. Classificação. Você diz... Até para medir o seu impacto também dentro da comunidade. Né? Eu estava numa reunião agora aqui com os governadores, né? E a forma de apresentação. Quando a gente chega num clube como o Gil falou, meu nome é Nilson Algarves, minha classificação é farmacêutico bioquímico. Eu fui governador no ano 2012, 2013, cujo lema era paz através de servir, do nosso presidente RI, Sakuji Tanaka. Então, do Rotary Clube de Laguna, sou do Rotary Clube de Laguna, distrito 4652. Tu vê que o lema do Rotary, ele foi eleito pela ONU como o lema mais perfeito. Abrangente, assim. Mais abrangente, que é dar de si sem pensar em antes si. De pensar em si. Mais se beneficia quem mais serve. Eu gosto mais desse segundo. Mais se beneficia quem melhor serve. Então você está servindo, mas você não sabe, até me arrepia, do que é você servir com o coração. Você servir realmente te deixa muito bem. Porque o lema é esse, né? Quando a gente está servindo, a gente está ajudando alguém, mas o prazer que te traz em estar servindo alguém também está me beneficiando, está me fazendo me sentir bem, né? Eu sendo útil nesse mundo. Isso, né? Assim, faz a gente querer viver mais. É um voluntariado. Mais, é voluntário, é uma coisa que fazer o bem é muito bom, né? Exatamente. Fazer o bem é muito bom. E nós, assim, nós nos encontramos como companheirismo, que o Rotary, ele tu cria laços de amizade, imagina. Muito. Entendeu? Tu sabe que um rotariano não vai dar bola nas costas. Então, porque hoje, quantos amigos nós temos hoje na vida? Né? Nós temos um monte de gente conhecida, mas um monte. Mas o amigo não dá bola nas costas, o rotariano não dá bola nas costas. Entendeu? Nós fizemos festa de Natal, de Páscoa, de Dia das Mães, nós nos reunimos, entendeu? E os amigos fazem uma
um jogo de tranca na casa de um, na casa do outro, uma janta e tal. Então você tem uma roda de amigo dentro do Rotary, que isso é realmente... E quantas ideias não devem sair nesses encontros? Sim, eu acho que é até o momento de informalidade que surge. Fomentar as ideias. Boa, é bem aí. Toma um gorozinho, bate papo e aí você... Convida para ser padrinho do filho, que nem teu amigo lá. E o Rotary proporciona tantas coisas, precisa tu participar, né? Tá ser um mesmo eu estava uma convenção internacional do Rotary em Atlanta e assisti uma palestra do Bill Gates. Então, as oportunidades. Olha as oportunidades. Então, eu estava lá na mesma sala com o Bill Gates falando sobre a poliomielite. E nessa mesma convenção, eu participei de um workshop em que tive a oportunidade de apertar a mão, conversar com um sobrevivente da bomba de Hiroshima. Um japonês sobrevivente da bomba de Hiroshima. Foi governador do Rotary também. E a gente estava lá trabalhando num projeto de sementes que sobreviveram ao ataque, que estavam naquele raio de ação de 600 metros. Nem a radiação afetou. E que depois de alguns anos as árvores completamente secas começaram a brotar, renasceram, criaram sementes e a gente queria espalhar a semente da paz pelo mundo. Através daquelas árvores. Daquelas sementes. Que mensagem. As sementes da paz. Que mensagem. E aí, tu assim na frente de um senhorzinho que foi sobrevivente da bomba de Hiroshima, que é impagável. Dando a palestra dele, falando sobre isso. Nossa, toca. Bom, gente, a gente já está se caminhando para o final. Não dá para deixar de pedir as redes, né, os contatos, seja do Rotary, também do Motoclube de Laguna, né, da comunidade dos motorhomes, mas principalmente do Rotary. Quem quer conhecer um pouco do Rotary, claro que hoje com as redes sociais aí, né, mas trazendo aqui para a nossa região, para conhecer o clube daqui, talvez os membros, né? Eu até indicaria, o companheiro Nilson vai passar para vocês o nosso endereço eletrônico. Isso. Mas assim, eu gostaria de um podcast com os rotarianos daqui. De eu assistir da minha casa, vocês fazerem um podcast com os rotarianos do Tubarão. Daqui, os rotarianos São daqui. Fantásticos. O trabalho que eles fazem aqui em Tubarão... Então fica o convite aí. Olha, é fantástico. A gente admira muito a comunidade rotária de Tubarão. Vamos articular para... Qual é o nome daquelas... A CAF? É onde tem aqui, ali perto daquele trevo, onde eles se reúnem. Não, porque tem uma casa rotária. Vocês perguntaram se nós temos uma sede, né? Uma sede. Nós não temos. Nós somos fundados. Porque a sede dá uma despesa de manutenção. Também. Entendeu? Que também pode ser direcionada para a filantropia. Tem notícias de Rotary ter acabado naquela cidade, porque você não consegue fazer uma casa rotária numa gestão. Passa para o outro não dá, acaba até acabando. É uma administração complicada. Como tem 5 Rotarys, conseguiram fazer essa casa, que tem tem muita força. Cinco Laguna são 2, né? São 2, então são 5, né? a gente faz parte dos clubes, né? Mas eles têm uma casa rotária aqui, onde eles fazem a rotatividade das reuniões e eventos também. Fantástico. Por isso que eu digo que Tubarão, que eu sou fã. Por favor, vamos fazer isso. Você está prometido. Isso aí, vocês vão assistir de lá. Nós temos o Instagram, nós temos o Facebook. Certo. Então é só colocar lá, procurar Instagram Rotary Laguna, o Facebook também Rotary Laguna, vai achar. E assim, quem quer conhecer o Rotary, bota rotary.org. .br, o Rotary.org. O site do Rotary vai aparecer em inglês, mas tem uma tradutora, um ícone íconezinho. Nós temos 8 línguas oficiais. Português está lá. Português é uma delas. Então ali tu vai ter tudo que qualquer quiser. dúvida que a pessoa tenha vai estar ali. Rotary.org. Né? Vai conhecer muito bem que é bom saber. E também lembrando que esse nosso bate-papo a gente vai estar no Instagram e no Facebook do Avesso Podcast, no YouTube Virando do Avesso. Virando do Avesso. Mas eu acho que foi nós que viramos. Deram um baile na gente aqui, hein, Gilson? Deram um baile na gente aqui. A experiência dos dois é rotariano. É a vontade de... E assim, a gente é obrigado a se manifestar. Porque tu tá numa reunião e tu normalmente passa pela presidência e tu acaba desenvolvendo a oratória de uma maneira ou de essencial, outra. Né? Essa é outra coisa que o Rotary proporciona.
é tu melhorar a tua oratória. E que bom que a gente tem esse espaço aqui que a gente pôde fazer isso, né? Eu visitei 60 clubes e em cada clube eu tinha que fazer um discurso, que quando chega o governador é o administrador do distrito, então todo mundo espera uma boa fala, né? Para finalizar, porque eu sei que a hora já está esgotando, é que dizer a vocês, agradecer muito a vocês, a Gilson de Laguna, primo, meu primo. Gilson, William também é Laguna. Somos tio e sobrinho aqui. Tio e sobrinho, nosso primo. Imensamente a vocês e dizer que na história do Rotary, de que eu conheço de Laguna, nunca se teve um bate-papo tão produtivo, tão agradável, assim, honrados, quanto Virando do Avesso. Agradecemos a vocês e o Virando do Avesso. Gratidão. A gente sempre cria uma expectativa, né? Fica com medo de microfone e tudo mais, mas quando a gente encontra... Vocês perceberam que tem câmeras aí? quando a gente encontra pessoas dessa qualidade que deixa a gente à vontade para falar, fica à vontade, relaxa. E aí que o assunto acontece. Pessoal, esse é o objetivo. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Esse é outro, então. Que o senhor nos acompanhe. Um abraço, gente. Um abraço. Até outro, então, gente. O episódio de hoje fica por aqui.